pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Dentista. O seu podcast aqui, esse podcast é voltado para tanto acadêmicos e também profissionais da área da odontologia. Aqui a gente vai discutir diversos temas, né? Vamos trazer informações, tecnologia, tirar dúvidas também. Eu me chamo Amanda, sou acadêmica de odontologia do 10º período e eu estou super empolgada para compartilhar esses momentos com vocês e aprender com cada um dos profissionais que vão passar por aqui e trazer o conhecimento, né? Trazer aí a história deles de vida, as experiências e acarretar com o nosso conhecimento. Então sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Dentista. E aí galera, eu me chamo Alisson de Mello, também sou estudante do 10º período aqui da Unifamais e espero que a gente consiga compartilhar com vocês e com o auxílio dos nossos convidados, que vão ser muitos por sinal, muito conhecimento, muitas ideias e muitas novidades, né, durante esse podcast, esses vários episódios que vão acontecer aí de acordo com o tempo. E o tema do nosso podcast é lift facial, que é uma cirurgia feita por bucos maxilofaciais. E hoje a gente tem um convidado que a Amanda vai falar mais agora, um pouco mais à frente, para que vocês consigam entender a dimensão do que vai ser o nosso tema de hoje. Bom, então vamos trazer aqui o currículo desse convidado super especial. Ele é fundador do Instituto Face Belém e um destacado cirurgião bucomaxilofacial, ênfase no tratamento de deformidades faciais e disfunções da articulação temporomandibular. Ele acarreta 12 anos de experiência, se tornou uma das referências no Pará e no Amapá também em cirurgia ortognática, ortodontia, implantes faciais e dentários, bem como também o tratamento de disfunções temporomandibulares. É um membro ativo do Grupo Paraense de Cirurgia da Face, ATM, e ele está em busca constante de oferecer um atendimento diferenciado e multidisciplinar, tanto para os seus pacientes como aos alunos também. O currículo dele é riquíssimo, ele é formado pela Universidade Federal do Pará, ele foi residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilo no Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Também possui especialização em ortodontia pela Universidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pós-graduado em cirurgia ortognática e cirurgia da articulação temporomandibular, mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilo pela São Leopoldo Mandic, em Campinas, professor de cirurgia na Faculdade Examais, membro da Associação Internacional de Cirurgia Oral e Maxilofacial e membro da Associação Brasileira do Sono. Ele possui experiência em diversos procedimentos, com ênfase na cirurgia ortognática, cirurgias de pacientes com apneia do sono, ATM, artroscopia, implantes definitivos da face, também cirurgias de terceiros molares, aí popularmente conhecidos como os sisos, e enxertos ósseos da face, implantes dentários e cirurgias de tecidos moles da boca. E o dono desse currículo riquíssimo é o Dr. Renan Cavalcante. Doutor, seja muito bem-vindo. Nós somos muito gratos por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui trazer seu conhecimento, né, tudo que o senhor acarretou aí ao longo desses anos, a sua experiência, e dividir um pouco do seu conhecimento com a gente para falar sobre esse tema tão enriquecedor que é o lifting facial, que é uma novidade aí na nossa área. Então, eu agradeço o senhor por estar aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, como o senhor escolheu seguir por essa área, né, fazer a bucomaxilo e se especializar nas cirurgias da face. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer a Amanda e a Alisson e a Faculdade Unifamais e também ao podcast Papo de Dentista. Eu fico muito feliz por terem lembrado do meu nome, né, assim como esse tema, que é o lift facial, que é um tema que eu estou deslumbrante, né, em relação a ele. Tenho 2 anos, mais ou menos, que eu estou me aprofundando plenamente nas cirurgias de face. E como eu comecei, né? Então, na faculdade mesmo, no 2º período de graduação, eu já decidi fazer bucomaxilo, né? E desde aí comecei já a estagiar na área, na época pronto-socorro, da 14 de março, né? E alguns outros hospitais com algum colega bucomaxilo. E comecei a me dedicar, né, desde o 2º período de faculdade. Quando eu me formei, eu fiz provas de residência em quase todo o Brasil e passei em algumas, porém, como você mesmo falou no currículo, eu escolhi o Rio de Janeiro, né, para fazer a minha residência. Por lá me dediquei 3 anos, né, em 2013 eu retornei a Belém e foi quando eu comecei a fazer a minha vida realmente na área da cirurgia aqui no estado. Ótimo. Então, doutor, para que a gente comece realmente as perguntas sobre o podcast, sobre o tema que vai ser discutido hoje, eu queria saber o que é o lift facial. Tá. O lift facial, ele é um procedimento cirúrgico, né, na face, é uma cirurgia plástica no nosso rosto,
onde a grande maioria dos pacientes que nos procuram, eles vêm com a queixa de rosto derretido, né? Então, meu rosto está derretendo e está caindo, está formando, né, aquelas rugas, aquele excesso de pele, o bulldog, que é o jaws, está formando aquele suco nasolabial, que é o bigode chinês. Então, o lift facial, a gente vai fazer um procedimento que vai reestruturar, né, os tecidos abaixo da pele, que é o SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Nós vamos elevar o tecido, consequentemente a pele acompanha junto. Só que como está em excesso a pele, a gente faz o recorte deste tecido e remove o excesso de pele e faz a estruturação dos tecidos abaixo da pele do paciente. Então fica com o rostinho normalmente, por exemplo, quando o paciente era jovem, né? Mais jovem. E é um procedimento definitivo, né? É uma coisa que... Em relação à definição, se é definitivo, eu diria assim, não seria definitivo. Porque se, por exemplo, eu opero hoje um paciente com 45 anos, pode ser que daqui a 10, 15 anos, esse paciente venha a querer estruturar, até porque esse paciente ele continua envelhecendo, né? Então, teoricamente, na prática, né, não seria um procedimento definitivo. Depende de quantos anos o paciente ainda vai viver. Sim. E existe, doutor, uma idade assim certa para que as pessoas façam a realização? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, né, que eventualmente, até no meu Instagram, pessoas, né, perguntam em caixinhas, em direct, enfim. De acordo com a literatura, né, a idade para poder ser realizado um lift facial ou cirurgia estética da face tem que acontecer acima dos 40, 45 anos, né? Só que eu costumo dizer que eu não opero idade, eu opero ser humano, eu opero paciente, e tem alguns pacientes que têm indicação, sim, para fazer antes dessa faixa etária. Eu preciso avaliar o paciente, né? Eu já cheguei a operar paciente que eram menos de 30 anos, acho que 28, 32, não me recordo, mas era jovem. Eu tive que fazer porque o paciente era obeso e tinha feito cirurgia bariátrica, né? Então ficou com muito excesso de pele, gordura no rosto. E aí teve indicação. Então não existe um limite, né, para eu poder fazer, né, a cirurgia de face. Há tanto o mínimo e o máximo. Eu já operei, o máximo de idade que eu operei foi 74 anos até hoje, né? E o mínimo foi essa paciente, não sei se era 28, 32, entendeu? Então foge mais ou menos um pouquinho do que a literatura menciona. E sabe o que o senhor falando sobre idade, eu trouxe um dado muito interessante de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, e que apontou que houve um crescimento exorbitante na procura por procedimentos estéticos em 2023, como procedimentos cirúrgicos faciais, e liderou uma idade de preferência do público jovem, em torno dos 20 aos 28 anos, que é justamente essa idade que o senhor falou. Isso. E eu achei isso interessante porque antigamente a gente achava muito que esses procedimentos da face, cirurgia e plástica, seria muito mais voltado para aquelas pessoas mais velhas, né? Exatamente. Acima dos 40 anos, e a gente sabe hoje, percebe naturalmente, a gente vê isso no dia a dia, que isso se tornou um mito, na verdade, né? Não é mais uma coisa restrita, como o senhor falou, o senhor não opera idade, o senhor opera a necessidade daquele paciente, que vai variar dependendo do período da vida dele, o que ele está passando, né? A gente sabe que existem diversas coisas que provocam o envelhecimento. Sim. E a cirurgia bariátrica, como o senhor falou, a obesidade, a pessoa perde aquele peso e aí vai ganhando a flacidez da pele, então pode ser um dos fatores, e Exatamente. isso está inerente à idade, né? Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre quais são as contraindicações para realizar esse tipo de procedimento. Em relação à contraindicação, em qualquer área da bucomaxilo, eu costumo dizer que nós temos contraindicações relativas e contraindicações absolutas, né? Para uma cirurgia estética da face, eu não posso fazer nenhum procedimento em paciente que tem algum problema de saúde, alguma descompensação. O cara tem um problema cardíaco, o cara tem um problema
é diabético, hipertenso, problema renal, enfim, né? Até porque para fazer a cirurgia eu preciso de exames preparatórios. Mas se tiver algo errado, é contraindicado, pelo menos naquele momento eu fazer o procedimento. O paciente vai para o médico, vai fazer o check-up, vai ajustar a saúde e a hora que ele estiver bem, ele retorna e eu faço, né? Então, seria assim uma contraindicação relativa naquele momento, Sim. certo? Pacientes que muita gente pergunta assim, eu já fiz cirurgia, eu posso fazer de novo? É contraindicado? Não, não é contraindicado. Muita gente pensa que é contraindicado fazer uma cirurgia secundária. Não, eu posso fazer o procedimento, vai me dar mais trabalho, porém eu posso fazer. Paciente fumante, exemplo, né? Paciente fumante. A gente alerta o paciente que o fumo, comprovado cientificamente, altera a cicatrização de pele, de rosto, vascularização, etc. Então, a gente deixa claro o paciente que não é interessante a gente fazer a cirurgia com ele fumando ativamente, um maço de cigarro por dia, exemplo, né? Então, o paciente tem que assinar termos de consentimento, né? Ele tem que entender que ele tem que diminuir ou tentar parar esse fumo durante 15 dias, um mês. Mas a gente sabe que quem tem o vício daquilo é muito difícil, né? Enfim, então, em relação à contraindicação, não tem uma contraindicação absoluta que eu consigo te dizer, né? Que, olha, que ele não pode fazer. Entendeu? No caso, por exemplo, se eu estava falando do diabético, do hipertenso, a partir do momento que ele tem aquela diabetes controlada, aí é outra história. Ele tem a diabetes controlada, ou o problema de saúde dele controlado, o médico, principalmente um cardiologista, que vai fazer o risco cirúrgico do paciente, ele vai liberar, vai me dar um papel dizendo que o paciente está liberado para fazer a cirurgia. Entendi. E a gente faz com segurança. Entendi. Então é como se fosse uma contraindicação momentânea, né? Exatamente. Adequativa e Pronto. momentânea. Tá, doutor, sobre só um adendo sobre essa questão da idade, uma conhecida minha, ela tem uns 23 anos. Ela também era obesa, ela fez a bariátrica e ficou com muito excesso de pele. Ela precisou fazer, ela tinha uns 24 anos na época. Exatamente. E aí ela precisou fazer o lift, foi a indicação pra ela. Exatamente. Isso a gente percebe que não tem uma idade, né? A gente acha muito, as pessoas criam muito essa fantasia, muito essa ideia de que cirurgia plástica é mais para quem tem 70. Exatamente. Lógico que até hoje a grande maioria dos pacientes que me procuram estão acima dos 45 anos. E 50, 55. Sim, eu acho legal que mulheres nessa faixa etária tenham esse interesse de se cuidar, porque a gente tem que, a gente também tem que entender que a cirurgia plástica ela não é só uma cirurgia plástica. Às vezes as pessoas elas acham, é só por beleza, por estética, mas aquilo está envolvendo o psicológico, o emocional, o social. A gente sabe que hoje em dia a bucomaxila em si é uma área que eu admiro muito, porque mexe não só com a saúde, né? Cuida da saúde, mas também promove a reinserção de muitos pacientes na sociedade. Exato. A gente sabe que a buco opera diversas áreas, né? Atende da prótese, enfim, cirurgias estéticas, como a gente está falando. Então a gente sabe que tem muitos pacientes aí que, graças a essa vertente da odontologia, puderam ter uma qualidade de vida melhor, puderam se reinserir na sociedade, até para conseguir trabalho. A gente sabe, né, que tem muito paciente que sofre acidente, ou com certeza o senhor já deve ter atendido algum caso assim, que causou alguma deformidade. Então a gente sabe que hoje a plástica ela não é mais só estética, ela tem a ver com a saúde, ela tem a ver com o emocional, enfim. Inclusive essa conhecida, ela se meio que curou da depressão depois que fez o lift facial. Com certeza. Ela tinha um problema com a autoestima, o excesso de pele, mesmo depois da bariátrica, era problemático para ela. E aí ela melhorou bastante da ansiedade, depressão, agora ela vive bem. O interessante em relação ao teu artigo, a revista que você leu aí, os dados, né, que está crescendo bastante a procura pelos procedimentos. E um dado interessante é a procura pelo homem hoje, entendeu? Também, né? Então, o homem hoje, na verdade, assim, o primeiro tratamento estético que o homem hoje está procurando é implante capilar.
Sim, se tornou bem Exatamente, implante capilar. Então, hoje, dos procedimentos estéticos na cabeça, no rosto, na face, é implante capilar. Depois, o homem, ele não gosta muito do pescoço, ele quer resolver pescoço. Já a mulher, não, a mulher quer resolver tudo. Rosto, né, contorno, pescoço. Sim. Então, a gente tem percebido hoje, até na minha clínica, meus dados hoje, a maior procura do homem também para procurar o procedimento, né? E a gente tem feito, lógico que ainda prevalece as mulheres, né? Sem dúvida, disparado, mas os homens já estão procurando agora o procedimento também. Eu tenho uma dúvida, antes de tu continuar, eu tenho uma dúvida que é sobre a associação dessa cirurgia com outras. Por exemplo, se uma paciente for fazer uma cirurgia ortognática, já aconteceu do senhor operar cirurgias assim, fazer ortognática e o lift facial, tipo, tudo só numa cirurgia? Não. Cirurgia ortognática, associado a algum outro procedimento, a gente só tem feito 2 casos, assim, 2 situações. Ortognática com rino, com nariz, ou ortognática com lipoaspiração de papada. Ah, sim. Eles meio que se complementam, assim, para ter um bom resultado. Então, hoje, a gente tem feito mais ou menos isso. Ortognática com lifting facial, não. Eu até não indico fazer, porque são 2 cirurgias muito demoradas. Cirurgia ortognática a gente Grande demora porte, né? 2 horas, 2 horas e meia de cirurgia. Agora, uma cirurgia facial, um lifting facial, com pescoço, com face, 4 horas e meia, mais ou menos, de cirurgia. Imagino que o pós-operatório também deve ser bem Exatamente. complicado Então, a também. gente não indica fazer. Eu não indico. Tá? Ótimo. E doutor, como é que funciona? Como é que ocorre a cirurgia do lift facial? A cirurgia para fazer a cirurgia de face, né, como ocorre desde o início, a gente precisa de exames pré-operatórios para fazer o procedimento e estão liberados, tudo certo. Hoje nós temos 2 possibilidades de fazer a cirurgia. Uma faz da nossa clínica, a gente tem uma sala de cirurgia com equipamentos de centro cirúrgico hospitalar, lógico que não são os mesmos equipamentos, porque senão seria um hospital, e não é. Mas é uma clínica habilitada a fazer procedimentos até com sedação, não é até anestesia geral. Então, vai até a sedação, né? Então, o procedimento é feito com o paciente dormindo, né? Então, o médico anestesista da nossa equipe pega uma veia, faz uma medicação, o paciente dorme, parecido com uma endoscopia, né? Só que a endoscopia demora 20 minutos, 30 minutos. Já a cirurgia de face, 4 horas de procedimento, né? Então, a gente fica monitorando, né? O médico está ali aplicando as medicações importantes para o paciente ter uma boa recuperação. Então, é um procedimento feito sob anestesia local e mais sedação. Na nossa clínica mesmo. 99% dos casos são feitos na nossa clínica mesmo. Entendi. Com toda a segurança que tu imagina. Tá bem. Interessante. Eu vou fazer uma pausa para apresentar para vocês aqui a nossa patrocinadora do Papo de Dentista do podcast, que é a Labo Dental, na pessoa do seu Pedro Pessoa, que patrocinou o nosso encontro aqui. Eu quero agradecer a Labo e mostrar para vocês também a nossa caneca, que a gente está super chique. E a Labo sempre está com a gente em absolutamente tudo, né? E mais uma vez ela embarcou com a nossa ideia do podcast para fazer esse patrocínio e essa inter-relação aqui. O seu Pedro sempre ajuda a gente como acadêmico, né? Sempre está dando ali suporte e mais uma vez ele está aqui também investindo nesse projeto e nos incentivando. E a gente agradece. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Labo. E, gente, vou fazer agora um momento da caixinha de perguntas. A gente colocou no nosso Instagram, abriu uma caixinha de perguntas para quem que tivesse dúvidas sobre o tema, para que a gente pudesse trazer aqui para o Dr. Renan discutir com a gente. E eu separei 2 perguntas feitas por internautas que nos seguem lá no Instagram. E uma delas foi: quanto tempo leva para o paciente retornar às atividades físicas? Excelente pergunta. Todos os pacientes que chegam na clínica, apesar de serem de maior idade, hoje a gente está trabalhando, a gente está no mundo fitness. Ou as pessoas fazendo pilates, corrida, academia, enfim, todo mundo faz atividade física. E todos os pacientes, eles não querem ficar muito tempo afastados. Então, essa é uma pergunta clássica. E o que eu falo ao paciente? Que ele vai ter que ficar sem atividade física pelo menos uns 2 meses.
a 2 meses, a depender do procedimento que nós vamos fazer. Por quê? Eu posso operar só o rosto, eu posso só operar o paciente daqui até aqui para fazer o facelift, que eu classifico como mini lift. Então, é só nessa região. Se eu opero o paciente só pescoço, também é um procedimento menos invasivo, né? Esse paciente ele pode voltar com mais rapidez à atividade física. Agora, se eu faço o lifting facial completo mesmo, é importante esse paciente ficar aí. O repouso, né? Repouso. Não é acamado, Sim. tá? Mas em repouso, sem atividade física, no mínimo 30 dias. E para aí eu voltar a reavalio. trabalhar, A grande maioria dos dependendo pacientes, eles voltam a trabalhar com 15 dias, normalmente. Tudo também a depender da profissão. sim. Se eu tenho que operar um personal trainer, ele tem que ficar afastado talvez mais tempo. Se eu opero uma empresária que fica na sua empresa, num ambiente desse refrigerado, ela pode trabalhar aqui no computador, uma semana depois, ficar aqui, entendeu? Se eu faço cirurgia num professor que tem que ir a uma escola, a uma faculdade, falar, dar aula, esse paciente vai ter que ficar mais tempo afastado dessas atividades. Então, depende da profissão do paciente. Entendi. A segunda pergunta é: a cirurgia de lift deixa algum tipo de cicatriz? Deixa, né? Na realidade, todos os pacientes, eles sabem que terão uma cicatriz. Mas a pergunta deles é como vai ser essa cicatriz, né? Ela vai ficar aparente aqui no meu rosto, vai ficar feio aqui atrás e tal, né? Então, a pergunta deles é assim: a cicatriz, na verdade, assim, qualquer cirurgia que você faça no seu corpo, seja uma plástica corporal ou facial, tu vai trocar por uma marca, uma tatuagem, que é por onde o cirurgião vai fazer o corte, vai usar o bisturi, né? A cicatriz, ela poderá ser inestética ou hipertrófica, queloide, certo? Então, essa cicatriz ruim vai depender da técnica do cirurgião, é lógico, do corte, do fio de sutura, se ele utilizou um fio fino, uma marca boa, né? Se ele deixou os pontos sem tensão, sem estar muito puxando, né? Vai depender da genética do teu corpo, se você tem uma boa cicatrização, etc. Uma coisa não depende de você, também depende do teu organismo, do teu fator biológico, e vai depender dos teus cuidados, aí depende de você, de você não se expor muito ao sol, passar os remédios, tomar as medicações, fazer a fisioterapia adequada, né, passar protetor solar, se hidratar, tudo isso. Então, a cicatriz, ela depende de alguns fatores, né? Que são esses que eu estou te dizendo. Mas terá uma linha lá, uma incisão. Só que com 3 meses a gente tem verificado que ela já não é muito aparente. E hoje em dia tem produto, né, para isso? Tem, que geralmente é dermatológicos, pomadas e tal. Doutor, já aconteceu algum caso de queloide, assim, alguma cirurgia de lifting que o senhor fez? Já aconteceu. Muito baixa incidência. Bora botar assim, para ficar mais fácil uma conta. De 10, 1 fica. Em algum local, se eu faço um corte daqui, passando à frente da orelha, até aqui, pode ser que bem aqui só fique. Não quer dizer que vai ficar né? tudo. Pontos específicos. Entendeu? Não é em tudo, por incrível que pareça, e graças a Deus. Eu tenho uma dúvida que é sobre a questão do bisturi elétrico, né? Não sei se é utilizado. A gente sabe que hoje em dia tem algumas cirurgias que dá para fazer para cauterizar, diminuir o sangramento. O bisturi elétrico a gente utiliza em todas as cirurgias de face. O bisturi elétrico eu utilizo para cauterizar, né, os vasos sangrantes. Sim. Se eu cauterizo, deixo o paciente bem com uma hemostasia legal, né, esse paciente tende a não inchar muito, não ter hematoma, ficar roxo. Mas o operatório é melhor, né? É bem melhor. Então, o bisturi elétrico é meu aliado. Influencia nessa questão da cicatrização. Em relação à cicatrização, não. Mas em relação ao pós-operatório.
Já entrando nessa questão do pós-operatório, doutor, como é que funciona o pós-operatório? Certo. O nosso pós-operatório hoje, na nossa clínica, nossa equipe, tem 2 equipes de fisioterapeuta, né, que acompanham esse paciente no pós. Então, quando a gente faz a cirurgia, o paciente ele já sai da nossa clínica com uma cinta no rosto, né, colocada, com curativo nessa região, tudinho, e normalmente no dia seguinte ou 2 dias depois, ele inicia o trabalho com a fisioterapeuta. Então, a fisioterapeuta já vai fazer sessões de fisioterapia a depender da avaliação dela, a quantidade. Se é 5 sessões, se são 7 sessões, se são 10, se é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, se é um dia sim, 2 dias não, e assim vai, né? É o protocolo dela. E ela vai trabalhar com drenagens, né? Alguma tecnologia no rosto para poder evitar a formação de fibroses, aderências erradas, colagem da pele de forma inadequada. Ele vai ter esse controle. A questão da ozonioterapia também que o senhor usa na sua clínica. Que é uma coisa pouco? única, né? Aqui em Belém, se eu não me engano. Eu tenho, na realidade a gente tem 2 equipamentos bem interessantes lá. A gente tem uma oxigenoterapia, onde o paciente coloca o paciente em ele recebe tipo um capacete, uma câmera, né, que fica com LED também. Ele fica respirando o oxigênio puro, né, em 98, 99%. Então, ele fica oxigenando o tecido dele. Se ele oxigena, melhora a irrigação, melhora a cicatrização. Então, isso nós temos. Eu realmente não sei se em Belém existe algum outro equipamento como esse, igual o meu, aqui. Né? Eu conheço no Rio de Janeiro, São Paulo, outros colegas têm. Eu fiz uma pesquisa breve aqui e eu vi que o senhor realmente, a sua clínica é a única que tem. Pronto. Em relação à ozonioterapia, a gente começou a colocar no nosso protocolo de pós-operatório, né, também para melhorar essa oxigenação, melhorar a cicatrização, evitar necroses de pele, melhorar a própria cicatrização, como eu falei, né, evitar as complicações. Então, a gente utiliza hoje também a ozonioterapia. Ela pode ser feita auricular, a gente pode fazer infiltração na região operada. O paciente, durante a cirurgia, eu irrigo o rosto do paciente com água ozonizada. Então, o paciente consequentemente, terá um pós-operatório melhor. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura. São os artigos científicos. E os seus pacientes, eles têm que assinar o termo, né, para se comprometerem em fazer a fisioterapia. Certinho. Exatamente. A gente sempre orienta o paciente que o resultado final depende de alguns fatores. Depende de mim e depende de você. Sim. É mão dupla. Né? O paciente tem que escolher um bom cirurgião, mas eu também tenho que escolher um bom paciente para não me trazer problema. É como se fosse assim, né? Então, comigo, ele não vai assinar um termo onde eu estou obrigando ele a fazer fisioterapia. Mas eu vou falar assim como eu estou falando com vocês aqui. Sim. É importante para a gente ter aquele resultado que você busca, o sucesso. Né? Tem paciente, às vezes, que quer economizar, aí acaba não querendo fazer físio. Graças a Deus eu não tive esse ainda. Né? Tive um na realidade, mas no 3º, 4º dia o paciente aderiu. Não tem jeito, eu vou ter que fazer. Pô, eu te falei, era para ter feito desde o início. Sim. Entendeu? Mas é importante. Então, eu não gosto de usar a palavra obrigado. Eu oriento a fazer. E indico a fisioterapeuta habilitada, confiável para aquilo. Porque às vezes o paciente, não, mas eu tenho uma massoterapeuta, eu tenho uma menina que vai lá em casa, a vizinha faz uma massagem nas minhas costas, ela pode fazer a massagem aqui, e não é assim, entendeu? De repente passa qualquer gel na cara do Exatamente. E doutor, você já falou basicamente, mas poderia só enfatizar como é que, se existe algum tipo de complicação nesse pós-operatório, nesse período que estão fazendo a fisioterapia, a ozonioterapia ali logo depois, e se existem formas para evitar essas complicações? Na realidade, assim, complicação da cirurgia de lift facial tem. Qual é uma que nenhum cirurgião quer? Né? Paralisia facial. Então, quando eu vou fazer o descolamento de pele e vou entrar no tecido profundo para fazer a técnica deep cleaning, entrar nos mais, puxar, reposicionar,
eu preciso romper os ligamentos faciais. Só que próximo desses ligamentos está passando o nervo, que faz você sorrir, faz você fazer a mímica do rosto. Se o cirurgião não tiver o cuidado, ou tiver alguma variação anatômica, seja o que for, e pegar, mexer nesse nervo, o paciente pode ter uma paralisia. Ela pode ser temporária, que vai resolver com a ajuda da fisioterapia também, ou pode demorar muito. E isso é uma complicação. Ninguém quer ficar aqui sorrindo, né, torto. Ninguém quer ficar. Então, essa é a complicação que nenhum cirurgião e nenhum paciente quer. Outra complicação, cicatrização ruim. Ficar com uma cicatriz horrível. Outra complicação, infecção. Outra complicação, hemorragia. O paciente ficar com o rosto muito inchado, eu ter que reabordar, eu ter que abrir para limpar aquilo de novo, fazer o desbridamento cirúrgico, tirar o coágulo, cauterizar vaso que voltou a sangrar, né? Então, assim, da cirurgia facial, essas 3, 4 que eu citei são as principais que a gente não quer que aconteça. E eu acho que é até interessante falar que essa questão dos nervos, dessa preocupação, não é nem só da cirurgia da face, né? Mas, por exemplo, na odontologia, é associado até mesmo o siso, a extração de um siso. A gente sabe que pode acontecer isso, né? Quando a gente vai fazer um siso, o que está passando ali é o nervo alveolar inferior, que ele é sensitivo. Dificilmente em uma extração de siso vai acontecer o rompimento dele. Mas mexendo nele, alguma coisa ali, ele vai evoluir com a parestesia, com a dormência. Só que na cirurgia de face não fica dormente, fica paralisado. Aí é chato. Ninguém quer ficar... É como se fosse um grau maior. Porque é um nervo motor, é mais grave ainda. Então tem que ter muito cuidado. E doutor, existe uma forma para evitar com que esses acidentes aconteçam, essas complicações aconteçam? Tem. A melhor forma vou te dar assim 2 exemplos. Essa é uma excelente pergunta. Não estava no script. Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, o treinamento do cirurgião. Isso é fundamental, né? A segunda, por exemplo, operar o paciente pela primeira vez. Toda cirurgia secundária, você já fez com um profissional, aí você vem, tá diferente. A tua anatomia já está mudada. Ela pode me complicar. Por isso que sempre uma cirurgia secundária, ela é mais difícil. A terceira forma, em relação aos nervos, existe um dispositivo que a gente faz um monitoramento do nervo. Então, eu coloco uns eletrodos no seu rosto e vou fazendo a minha cirurgia, e existe tipo uma canetinha dessa. Se eu ver alguma coisinha lá que eu desconfio que é o nervo, eu vou lá e toco. Se o equipamento mostrar lá uma variação, né, ou faz às vezes barulho, é porque é o nervo. E também quando a gente toca no nervo, a tua musculatura mexe. Opa, ali é o nervo, olha, eu ia cortar ali, ia cortar o nervo. Aí já afasta. Então é uma forma de evitar danos neurais, entendeu? Mas graças a Deus, assim, não acontece muito, né? Não acontece de rotina isso. Você fazendo a técnica correta, o paciente procurando um cirurgião adequado para fazer, a tendência é que isso não aconteça. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor se o senhor já atendeu muito paciente que veio, por exemplo, reclamando de outro profissional que não ficou com um resultado satisfatório e o senhor teve que Olha, de todos os meus casos operados hoje, eu acho que 4, né? 2 feitos por colegas cirurgiões plásticos e, 3 meses, 6 meses atrás e não gostou do resultado, né? E veio fazer o procedimento. E uns 2 ou 3 que já fizeram, sei lá, há 20 anos atrás. E aí chegou na hora de refazer, porque ela continuou envelhecendo. Sim. Entendeu? Se gostaram na época, eu não sei, mas é porque já estava na hora de refazer mesmo. E aí eu já peguei esses 2 casos assim. Entendi.
E em falar em resultado da cirurgia, quanto tempo leva para o paciente perceber, sair todo aquele inchaço, né? Perceber realmente os resultados da cirurgia? Perfeito. O resultado do facelift, quando a gente faz nesses pacientes, eles já conseguem perceber mesmo na hora ali, entendeu? Acordou, né? Só que quando o paciente acorda, ele já está enfaixado, aí ele não vai ver. Mas, normalmente, a gente faz foto. Aí eu mostro ao paciente já. Então, é um resultado ali imediato, né? No segundo dia, no terceiro dia, quando o paciente vai na fisioterapeuta, que ela vai tirar a faixa, vai tirar o tape, tudinho, aí o paciente já se olha no espelho e já viu o resultado. Só que ele ainda está na fase do inchaço. Até 72 horas depois, ele vai inchando. Só que ele pode inchar muito ou pode inchar devagarzinho, né? Passou 72 horas, normaliza e depois começa a desinchar. Só que a mudança de face no paciente, ela vai acontecer até os 6 meses. Isso na face e no corpo. Qualquer cirurgia plástica que a pessoa faz. Até o 6º mês está tendo mudanças. Com 3 meses, eu diria assim, está bacana o teu rosto já. Vai mudar alguma coisinha, vai aderir, o rostinho vai afinar, papapá. Entendeu? Mas no terceiro mês já consegue dizer legal, mas muda até o 6º. E também acho que varia de pessoa para pessoa, né? Também o processo de recuperação. Também. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente algum caso que o senhor teve que foi desafiador relacionado ao lift. Em relação a caso desafiador, foi uma paciente que, inclusive ainda agora eu falei dela, eu operei ela com 74 anos, ela tinha feito há 4 anos atrás, eu operei ela acho que em novembro, dezembro do ano passado, ela tinha feito há 4 anos atrás, aos 70 anos, com outro profissional aqui, não tinha gostado do resultado. E quando a gente vai para uma reoperação, ela é mais difícil. Sim. Eu estou pisando um ninho de cobra. Eu não sei o que o colega fez, eu não sei qual foi a técnica que ele utilizou. Os tecidos ficam mais aderidos. Mais aderido, mais duro, né? Fibroses, né? Então, a gente vai para esse tipo de cirurgia sempre com um pezinho mais atrás, entendeu? É um campo minado. Exatamente. Né? A paciente já vinha de uma cirurgia, apesar de 4 anos atrás, mas ela classificava como insucesso, né? Então, a paciente tinha uma expectativa daquela cirurgia que tem que dar certo, porque não seria possível mais uma dar errado, né? Então, essa talvez hoje, para mim, foi a mais desafiadora. Aquela pressão também de poder agradar a paciente. Exatamente, né? Pela idade, entendeu? A história dela, se não me engano, era essa, que tinha sempre o sonho, que já tinha cuidado dos filhos, agora era a hora de se cuidar. Então, assim, vai somando algumas coisas que vai se tornando desafiadora, entendeu? Sim. Então, essa eu acho que foi a que mais me marcou. E ela está bem, graças a Deus deu certo. Deu certo. Graças a Deus deu certo. Gostou? Doutor, então a gente tem mais umas perguntas aqui da caixinha do Instagram. E a primeira pergunta é: o que o paciente pode fazer para prolongar os resultados do Liquid? Cara, essa também é uma questão, uma pergunta bem bacana. É porque assim, bora tentar assim, resumir aqui em alguns minutos, né, essa pergunta. Mas, por exemplo, assim, a grande maioria dos pacientes que nos procuram tem essa faixa etária de 55, 60 anos. Então, normalmente, essa paciente nunca fez nada para durar algo. Exemplo, você está com 20 e poucos anos e tal, rostinho bonitinho, rostinho de bebezinho e tal. Se ela não quiser fazer... Você está com quantos anos? 25. 25. De acordo com a literatura, daqui a 20 anos, ela já deveria fazer, com 45. Se ela quiser prorrogar isso, ela precisa cuidar desde já do rosto dela. Então, tirar a maquiagem, evitar a exposição solar, ou botar protetor, hidratação, atividade física, toxina botulínica em algum momento que precisar, né? Fazer um preenchimentozinho, fazer um bioestimulador, bababá, enfim, cuidar da pele, né? Essas pacientes que normalmente vêm com a gente nunca fizeram isso. Então, eu até uso o seguinte exemplo e falo, ontem eu falei no outro podcast, nas minhas aulas,
Imagine você comprar um carro hoje, 2025, e daqui a 10 anos tu nunca levou na concessionária para fazer revisão. Quando tu for levar daqui a 10 anos, tu vai ter que trocar os 4 pneus, amortecedor, balancear, pintar, trocar o forro, ou seja, tu vai gastar uma fortuna. Sim. Que tu deveria ter cuidado, né? Então, esses pacientes que procuram a gente é assim. Então, o que eu falo? Olha, é como se você bateu o carro. Você bateu o carro, seu rosto está todo amassado, certo? A lataria está amassada. Eu preciso, antes de pintar o carro, que é a pele, desamassar. Então, bora fazer a cirurgia. Vou desamassar. Pá. Agora sim, bora pintar. Bora cuidar do rosto. Entendeu? Fiz a cirurgia. Agora, para prolongar esse resultado, você vai ter que cuidar. Bioestimuladores, hidratantes, toxina, preenchimentozinho outro, Lavian, Radies, papapá, Ultraformen, enfim, agora você vai cuidar do teu rosto. Para, de repente, daqui a 15, 20, 30 anos, de repente, eu ter que refazer. Sabe que eu percebo que os cuidados, eles não são... Porque a gente vive muito num momento... Acho que as pessoas são muito imediatistas, né? Então, elas querem usar o creme hoje e amanhã o rosto está perfeito. Mas quando a gente fala de estética, de beleza, a gente tem que entender que é tudo a longo prazo. Por mais que você compre o melhor creme do mercado com a tecnologia mais alta, ou faça os procedimentos, né? Você precisa ter cuidado. Até mesmo questão do lift. É cirúrgico, vai te dar um resultado, mas você precisa manter, precisa ter cuidado. O que eu fico muito chateado e me lamento são esses pacientes chegarem comigo nessa faixa etária reclamando que já gastou muito dinheiro fazendo outras coisas, que ela vai ali no dermatologista ou vai no cirurgião dentista especialista em ROF e querem fazer fios, querem fazer botox, preenchimento, papá, e não é o momento. Tem que operar, não tem jeito. Tem que fazer a cirurgia, aí depois sim, você volta lá para manter. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, se a gente pode então, a indicação às vezes é associado. Pode, depois sim, depois você vai manter. E doutor, lá na sua clínica, o senhor tem algum dermatologista de indicação ou o senhor mesmo faz essa prescrição? Lá na clínica, eu tenho 2 colegas dermatologistas que eu encaminho quando o paciente... Eu acho que precisa de uma avaliação especializada da dermatologia. Eu encaminho, né? Quando o paciente está se queixando, eu queria que aqui atrás ficasse com uma cicatrização melhor, porque está um pouquinho alto relevo, tudinho. Aí eu falo, procure lá dermatologista, veja uma opinião. Aí eu indico para uma colega. É muito legal a gente ter um lugar que a gente pode contar com todo esse cuidado, né? Porque aí a gente já viu que ele falou tanto sobre a cirurgia, tem o bucomaxilar operando, também tem o cuidado com o fisioterapeuta no pós, tem a equipe de dermatologia para indicar, tem o médico lá para estar supervisionando durante os procedimentos a questão da sedação. Então, assim, é um trabalho multi, né? Isso. Não é só uma equipe. E quando você, pelo menos assim, quando a gente se coloca no lugar do paciente e procurar um lugar assim, a gente sente confiança, a gente sente que aquilo ali a credibilidade, que aquilo ali vai dar certo. Então, eu acho muito interessante que o seu trabalho e o que o seu instituto faz, né? Não é só odontologia, não é só a bucomaxila, na verdade é uma equipe multiprofissional que está atuando ali dentro e tratando o paciente, né? Então, o valor que o paciente paga é o combo, é todo o cuidado. Um tratamento, cuidado, né? Sim. No pós-operatório, como você falou, na clínica a gente tem a nossa área de cirurgia, né? De face, tudinho, da área da cirurgia bucomaxila, mas também tem as outras áreas, tanto da dentística, da ortodontia, da implantodontia, enfim, tem tudo lá. Tá, e uma segunda pergunta aqui, doutor, que apareceu na nossa caixinha, é se os exercícios físicos, eles podem interferir nos resultados do lift? Ainda há pouco a gente conversou sobre pós-operatório. Isso, quando pode voltar. Então seria muito parecido né, nessa resposta. Logo depois da cirurgia, é lógico que o paciente não poderá fazer exercício físico. Vai ter que ficar ali afastado pelo menos 30 dias, a depender do que eu realizei. Porque eu posso ter feito um mini lift, eu posso ter feito um lifting facial com cirurgia de pescoço, com face, lipoaspiração de papada. Então, um conjunto, quanto mais cirurgias eu acrescentar
possivelmente maior é o tempo que ele vai ter que ficar afastado. O mini lift é só numa parte do rosto? O mini lift normalmente eu faço só isso aqui, assim, eu só levanto isso aqui. Faço uma incisão bem pequena e levanto, né, eu estruturo essa região e sobe, né, o tecido do E o paciente. lift facial é quando... O lift facial, normalmente eu não faço facelift com a técnica Deep Plane com o Deep Neck. Então eu faço cirurgia completa, né, pescoço, melhora contorno, tudinho. Bem legal. Tá. A gente está encaminhando já para o final. E aí eu quero fazer as 2 últimas perguntas para o senhor. Uma pergunta interessante da gente fazer a gente sabe que existe pessoas assim que procuram o exagero em relação à beleza, estética. A gente sabe que existem pessoas que querem sempre mais. Até que ponto o senhor, como bucomaxilo, que faz cirurgias da face, pode ir quando o senhor entende que aquele paciente chega afoito no seu consultório, não, doutor, eu quero fazer isso, quero mudar até o meu DNA. Até que ponto o senhor age? Tá. Eventualmente a gente recebe, eu atendo paciente assim, inclusive esses chegam já com uma foto de alguém no Instagram. Geralmente um famoso, né? Um famoso, exatamente. Né? Seja um homem que chega com uma foto de um homem famoso que tem um ângulo mandibular, um formato de rosto diferente. Ou uma moça que quer um rostinho, o queixinho, os lábios e tal. Então, quando o paciente chega dessa maneira, eu já sei que eu tenho que diminuir um pouco a expectativa dessa paciente. Exatamente. Então, existe um limite cirúrgico. A gente, senão vai ter que nascer de novo. Não dá. Mudar o DNA, literalmente. É o que tu falaste, mudar o DNA, exatamente. Existe um limite. Hoje, eu ainda também tenho na clínica um software que eu mostro a foto do paciente 3D numa TV no meu consultório grande, que ele consegue enxergar e eu consigo tentar mostrar para ele o que eu posso fazer. Tipo um planejamento. Um planejamento digital, exatamente. Então, eu consigo dizer que, olha, eu não vou conseguir te entregar isso. Quando o paciente às vezes chega a fazer uma cirurgia ortognática, mas eu quero ficar com o meu ângulo mandibular mais formado assim, assado. Eu falei, não, peraí, isso é outro procedimento. Você tem indicação de cirurgia ortognática e agora tu já está querendo outro. Sim. Que eu posso botar um implante aqui de ângulo para melhorar contorno. Né? Então, assim, aparecem esses pacientes com uma expectativa muito grande, né? E a gente começa a frear eles. É interessante quando o profissional tem esse senso, né, de também entender que... Exatamente. Tem paciente lá que, por exemplo, que não tem indicação de lifting facial, mas viu a blogueira tal que foi lá no cirurgião no Rio de Janeiro e ele fez um mini lift. Aí ela viu aquilo lá, ela fez, eu tenho que fazer. Pronto, aí botou na cabeça, tem que fazer aquilo tudinho. Aí vai no consultório lá, eu vim aqui porque eu quero fazer o mini lift, porque eu vi que a fulana fez e ficou bonito e tal, e eu vou avaliar e não tem indicação. Se eu fosse talvez uma outra pessoa de mau caráter, então é X mil reais, ela vai bancar para fazer. E vai fazer, né? E vai fazer, porque ela quer fazer. Sim. E eu não faço e tal. Doutor, mas eu quero fazer porque ela ficou legal, tudinho e tal. Ela nem tinha indicação também de fazer aqui. Só que essas blogueiras são tantas parcerias que elas têm que fazer alguma coisa. Não tem jeito, meu. A internet é muita parceria. Então, isso é um pouco ruim também, entendeu? Esse negócio de parceria, de ficar vendo uma blogueira ali, ela vai no dentista, aí o dentista faz uma faceta, aí daqui a pouco ela já vai no outro dentista, aí faz uma gengivectomia, aí depois ela vai em outra e faz bichectomia, ficou muito famosa por um tempo, né? Aí vai não sei onde, aí faz lá uma blepharoplastia, aí a que está acompanhando ela já quer fazer também, porque ela fez. Então é só um negócio de parcerias, né? Então assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E eu consigo frear lá. Não tem indicação, olha, você não tem indicação, doutor, o senhor, ela vai falar mal de mim. Né? Eu até falo para ela assim, se você sair daqui e for ali na China e outro consultório, certeza que você vai encontrar alguém que vai querer fazer em você, um dinheiro. Né? Vai pagar, vai fazer. Mas eu não. Se o paciente chega lá, tem indicação cirúrgica, eu vou indicar. Se não tem indicação cirúrgica, eu vou indicar o tratamento conservador. Toxina, preenchimento, fios, seja o que for. Né? Até porque na minha clínica tem quem faça isso.
Então, eu não vou querer puxar só para minha área, porque a minha equipe tem quem faz a parte da harmonização, né? Então, o paciente chega comigo e eu vou indicar realmente até onde eu consigo fazer a indicação correta. Isso que a gente está falando da internet, né? Está promovendo todo o tempo todo. Eu acho que é muito interessante quando o senhor aborda isso, porque o senhor tem todo esse preparo, o senhor fornece um tratamento de qualidade. Então, os seus pacientes, eles vêm devido aos seus outros pacientes. Sim. Então, o senhor vai ganhando a confiança das outras pessoas com base naquilo que o senhor faz. Um paciente seu é operado pelo senhor, vai comentar com o outro e vai ganhando assim. A grande maioria dos pacientes hoje, hoje, a grande maioria dos meus pacientes, eles vêm pela rede social, né? Mas eu até digo assim para os pacientes, né? Inclusive agora, qualquer entrevista que eu dou, coisa assim, a rede social ela é traiçoeira. Às vezes, a pessoa escolhe a pessoa pela rede social, mas não tem habilidade nenhuma. O cara é marqueteiro, o cara tem o cara tem uma equipe de marketing excelente de vídeos, fotos, fala bem, né, tudinho, mas é péssimo. E ele coloca ali, lógico, vai ter casos bons, mas só os melhores. Eu hoje, praticamente, tento colocar o máximo de pacientes que eu opero nas minhas redes sociais. Sem maquiagem de foto. As pessoas até vão maquiada, os pacientes. Mas eu digo maquiagem Photoshop, sem manipulação. Né? Pronto. Sem Photoshop, sem manipulação de imagem. Que tem muito por aí. Né? Tem muito por aí. Então, ontem mesmo eu publiquei uma paciente que a gente tem 15 dias de cirurgia e aí me mandaram um direct e falaram assim, ficou feito, deveria ter feito blefaroplastia inferior. Eu, sim, cara, mas ela não quis fazer. Ela veio para fazer, eu faço. Você faz, tá aqui, não sei o quê, mas tu tinha que puxar mais. Não, cara, tá feliz, olha o depoimento dela aí. Sim. Eu vou fazer naturalidade, não vou querer deixar o cara esticado, né? Vou deixar dentro do padrão de morfologia do rosto do paciente. Eu vou fazer o que o paciente quer, não é o que tu queres, entendeu? Tipo isso. Uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Nada a ver, entendeu? Então, assim, as fotografias não são manipuladas, né? Então, a gente tenta realmente mostrar todos os pacientes. Porém, é lógico que tem alguns pacientes que não autorizam o uso da imagem. Ele até me autoriza eu dar em uma palestra, em uma aula, né, para o público da especialidade, né, da profissão. Mas divulgar em rede social tem uns que não autorizam, não querem. A gente respeita isso, né? Outros não autorizam, mas depois, com um mês, 2 meses que está vendo o resultado, aí eu vai lá, me libera, tá bom, doutor, tá bom. Aí vai autoriza, aí eu boto. Mas outros não. Doutor, vamos para a última pergunta. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em respeito, eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre até que ponto o senhor acredita que o cirurgião dentista, o bucomaxilo, ele é capacitado para fazer essas cirurgias da face? Tá. Isso aí está bastante discussão na atualidade, né? Se o cirurgião dentista, mais especificamente o cirurgião bucomaxilofacial, tem capacidade ou vai ser habilitado a fazer cirurgias estéticas da face. Vamos botar assim melhor, cirurgia plástica facial. Cara, lógico que nós temos, mas também não é qualquer cirurgião. Assim como não é qualquer dermatologista que é bom, não é qualquer cirurgião plástico que é bom, não é qualquer ortopedista que é bom, né? Eles são especialistas, mas tem o mal e tem o mais ou menos e tem o ruim. Como toda profissão. Como toda profissão. Então, quando a classe médica vem falar que o bucomaxilo não tem competência, eu discordo completamente. Até porque, veja só, vou dar assim, até para ser mais rápido, uns 2, 3 exemplos aqui. Quando o paciente tem eu faço parte da equipe do pronto-socorro, né, da bucomaxilo. Então, teve uma vez que eu fui chamado de madrugada porque um paciente levou um tiro no rosto. Ele levou um tiro aqui e pegou a boca, nariz, tudo e saiu bem aqui perto da mandíbula. E aí
o médico da urgência, emergência ou pronto-socorro me liga, porque é uma regra lá, quando for alguma coisa de urgência, emergência, o médico tem que ligar para o médico para o bucomaxilo, eles têm que se comunicar. Me liga, desesperado que o paciente está em hemorragia e eles não estavam conseguindo controlar. Porra, o cara me liga, médico, que diz que sabe anatomia mais do que eu, para eu ir resolver. Beleza, eu chego lá no pronto-socorro de madrugada, o paciente está cheio de gases, só segurando e tal. Eu olho e falo, centro cirúrgico agora. Vou para o centro cirúrgico, abro tudinho e tal, e vou cauterizar e vou reconstruir. Já começa aí, entendeu? Então, eu não tenho capacidade de fazer nada no rosto. Quando o paciente tem um trauma de face, estoura todo o rosto, o médico me liga do hospital para eu ir tratar o trauma de face. Quando o paciente tem um tumor gigante aqui, na mandíbula, na maxila, eu abro o paciente inteirinho para fazer a remoção daquele tumor e lesão. Eu faço reconstrução de face. Eu posso mostrar casos para vocês, onde eu fui chamado para um socorro, o cara levou uma terçadada no rosto, quase parte todo ele aqui. Pegou isso aqui tudinho, tá todo aberto aqui, metade para cá, metade para cá. Isso eu tenho fotos. O médico me liga, eu vou e fico lá no centro cirúrgico 4, 5 horas reconstruindo o rosto dele. E aquilo nem era para mim, era para a reparadora do hospital, era para o cirurgião plástico, mas eles me chamam para eu ir, porque no rosto. Pegou osso é com o doutor bucomaxilo. E aí vem a contradição. Aí não querem, acham que eu não tenho capacidade para tirar uma pele uma pele aqui do olho do paciente, não posso fazer blefaroplastia. Comparado aos traumas que... Mas se o paciente leva um soco no olho, quebra a órbita, um tiro mesmo. leva um tiro no olho, aí o cara vai tirar o olho, mas eu que vou reconstruir a órbita do paciente todinho, o bucomaxilo. E eu não posso tirar uma pele daqui. Quando eu vou fazer um acesso aqui para tirar um tumor de côndilo mandibular, é muito parecido o acesso para o lift facial, mas o doutor não pode, ele não tem capacidade para tirar uma pelezinha, esticar o rosto do paciente, entendeu? Quando eu vou fazer uma cirurgia de trauma, tirar um tumor de mandíbula, eu abro o paciente daqui até aqui, fica tudo aberto do paciente para tirar aquela lesão. Mas o doutor Renan não tem capacidade de bucomaxilo, ele não pode fazer uma lipoaspiração de papada, entendeu? Então, é tudo errado, isso é reserva de mercado, né? Volto a afirmar, não é qualquer bucomaxilo. Sim. Tem que ter horas, tem que ter estudos daquilo, né? E hoje, nós na graduação, a gente tem uma quantidade de horas em anatomia de face gigante, né? Creio eu que ainda deve ter o mínimo, não lembro da época da minha faculdade, eu fiz na UFPA, não me recordo. Mas a gente faz 5 anos de odontologia, estuda muita face, anatomia do rosto, no primeiro, segundo, terceiro período, que é CB, ciências básicas lá, né? Enfim, e depois, lá no 7º período, sexto, começa a cirurgia, aí começa a estudar de novo anatomia, 7º ao 10º semestre. Verdade depois, que a gente nunca para, né? Exatamente, nunca para. Eu na faculdade, eu nunca parei. Depois eu vou fazer minha residência, passo 8.000, quase 9.000 horas, não me recordo, de residência, especificamente em face. A carga horária da minha residência é a mesma da cirurgia plástica. São 3 anos de residência da cirurgia plástica e 3 anos eu. Só que ele estudou 3 anos o corpo inteiro e eu fiquei 3 anos só no rosto. Então, assim, é indiscutível, né, se a gente tem habilitação ou não. Sim. Então, por isso que hoje eu faço com toda a segurança dentro do meu treinamento, né, e acho que isso é um caminho sem volta, entendeu? Então, eu acho que vai ser habilitado, vai ser regularizado e tem que ser, porque está completamente... Eu te expliquei aqui em 2, 3 minutos vários exemplos que é contraditório o que querem fazer.
Entendeu? E assim, doutor, dá para ver pelo seu currículo, né? Como o senhor falou no início do podcast, o senhor começou a atuar nessa área com 2 anos, mas o senhor se formou, terminou sua residência em 2013, então aí são praticamente 10 anos se preparando, estudando, e fora as experiências que o senhor adquiriu na residência, depois da residência. Então é como o senhor falou, não é qualquer bucomaxilo, como qualquer profissão. Tem que ter preparo para isso. Eu chamo o cara para pintar lá em casa, o pintor, ele é especialista em pintar parede. Mas tem um cara que pinta bacana, tem um cara que pinta errado. Sim. Né? Eu vou no dermatologista, eu tô cheio de espinha no rosto. Eu vou num, passo um remédio que não dá certo, eu vou no outro que passa um negócio que deu, resolveu. Cara, em qualquer profissão. Sim. Né? É assim que funciona. Bom, doutor, então a gente está chegando ao fim desse podcast, desse bate-papo. Cadê o público? Cadê aí o estudo, a equipe Que foi incrível. Eu quase estou desistindo de horta e fazer buco. Não, sai da minha especialidade. Ortodontia é profissão, inclusive também sou ortodontista. A gente comentou a respeito. O que ele não é, né? O currículo dele é gigante. 3 páginas de currículo. Bom, doutor, a gente quer te agradecer por ter aceitado esse convite. A gente imaginou que fosse difícil encaixar na sua agenda, que é muito corrida, né? Pelo que quando a gente foi lá no seu instituto, a gente pôde perceber. Sim. Então a gente queria agradecer muito a sua presença, por compartilhar os conhecimentos que o senhor adquiriu ao longo desses 10 longos anos de carreira e de experiências. E também quero, antes de eu finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Eu sou amante da buco, né? Eu me inspiro muito no senhor, no seu trabalho, eu quero muito seguir essa área. E eu queria que o senhor também deixasse para quem está assistindo a gente, para mim, me identifico com isso, uma mensagem para quem quer, acadêmico que quer seguir essa carreira. Boa. A mensagem que eu tenho é o seguinte: independente da carreira, da especialidade que você vai ter que escolher, né? No caso a questão aqui seria bucomaxilo, mas independente de qual seja a especialidade, você tem que se dedicar, né? Eu abri mão de muita coisa para me dedicar à minha carreira. Então, quando eu me formei, eu fui para fora de Belém, fiquei longe da minha família, me lascando, né? Roendo osso, né? Ganhava lá na residência uma bolsa de estudo, que na época era 1.500, alguma coisa assim, enfim. Mas morava no Rio e tinha que pedir ajuda aos meus pais ainda, né? Mas fiquei roendo o osso, me dedicando ao máximo ali, né? Enquanto eu via muitos amigos meus que formaram comigo já com consultório, comprando um carro, né? E eu estudando, batalhando. Porque a parte da cirurgia, ela é um pouquinho diferente das outras especialidades, não desmerecendo, mas é sim diferente. Você tem que se dedicar muito, né, para conseguir ali chegar no topo, vamos dizer assim, né? Não só na especialização ou residência, buscar outros cursos de atualização, aperfeiçoamento. Quantas horas, de repente, eu já tenho de curso? Eu já fui para fora do país, já estive aqui de novo, viajo para fazer curso, o tempo todo me atualizando. E isso eu nunca considerei como um gasto. Para mim é um investimento. Se eu vou fazer um curso não sei onde que custa 20 mil reais, eu não estou gastando não. Eu vou até gastando mais 20, estou deixando de trabalhar 10 dias aqui para ganhar dinheiro na minha clínica, mais hospedagem, mais passagem. Então, no final é 50 mil. Mas isso é um investimento. Eu nunca considerei como um gasto, entendeu? E isso é diferente. Isso eu peço, inclusive hoje, para os meus alunos da especialização de bucomaxilo se dedicarem dessa forma, né? Não adianta hoje você ter apenas um título, dizer que é bucomaxilo. Isso não vai te dizer nada, meu amigo. Tu vai fazer errado. Tu vai atender paciente, tu vai ter muitas complicações, tu vai fazer muita coisa errada, porque tu só tem um papel, mas a teoria e a prática tu não te dedicou. Então tem que se dedicar, né? Então eu vejo e oriento hoje os meus alunos da especialização dessa forma. É muito difícil ter essa pessoa como eu fui, né? No segundo período comecei a estagiar na bucomaxilo, então fiquei 4 anos e meio da faculdade estagiando só em cirurgia. Não vou aconselhar ninguém a faltar prova, mas eu faltava prova na UFPA.
para ir para uma cirurgia no hospital metropolitano, para ir no hospital pronto-socorro. A prova de quê? De endo? Ixi, eu não quero fazer endo. E ir embora. Deus livre. Hoje é clínica integrada de prótese. Vixe Maria, não vou. Aí conversar com a professora na FPA. Professora, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Não se preocupe. Eu nunca vou fazer um canal. Eu nunca vou fazer uma prótese. De boa. Me ajude, me passe. Eu vou ser cirurgião, eu vou fazer só cirurgia. Eu vou ser cirurgião. E assim foi. E aí foram me ajudando também. Mas eu me dediquei, né? E hoje eu consegui ser reconhecido, né, pelo que eu faço. E às vezes a pior coisa é você tentar se manter aonde você está. Né? Para você chegar lá é difícil. Mas se manter é muito mais difícil. Mas para tu despencar de lá é rapidinho. Então isso que é o problema de qualquer especialidade, de qualquer área. Né? Mas a cirurgia é um pouco diferente, então você que quer fazer bucomaxilo, comece a se dedicar. Não sei se começou a pensar só agora, no último ano, já está tarde, né? Mas correr atrás mesmo. Correr atrás, investir, pagar, vai gastar dinheiro, não tem jeito. Vai precisar do patrocínio ou do maridão lá, maridocínio, como é? Vai precisar disso, vai precisar gastar. O conhecimento é assim mesmo, entendeu? E praticar. É aquilo que você falou, não é gasto, né? É investimento. É investimento. Eu saí desse podcast com meu olho brilhando. Eu acredito que quem também está assistindo a gente tem essa mesma sensação, porque o nosso podcast ele traz isso, né? Não só o tema, mas também a tecnologia, a inovação. E a gente viu o tanto que o senhor tem tecnologia no seu instituto, durante suas cirurgias, e como isso complementa, né, o que o senhor faz. E eu acho que isso traz ainda mais um ar de, nossa, isso é sensacional, é incrível. Não, é muito bacana, eu acho que você vai gostar e está no caminho certo. E você, ortodontista, também é outra área também que eu gosto. Está no caminho certo. Se fosse pediatria. Endo não, prótese. Prótese, não. Bom, doutor. Pessoal, é brincadeira, né? Periodontia, então. Periodontia do professor Rodolfo, meu Deus do céu. Tô brincando, pessoal. Bom, doutor, você pode deixar suas redes sociais, o seu contato, para que as pessoas possam entrar em contato com você? Claro. Instagram, dr.renancavalcante. Tudo junto, dr.renancavalcante. O consultório fica ali na Dom Romualdo Coelho, 546, entre Senador Lemos e Jerônimo Pimentel, no Marizal, na Doca. Nosso telefone lá para marcar consulta, essas coisas, 998166623. E só, né? Você que quer realçar a sua beleza, procure o Dr. Renan, entendeu? O melhor de Belém. E eu quero agradecer também, né, por lembrar do meu nome, lembrar desse tema, que é um tema, vamos botar assim, novo, né, na nossa área, né, na nossa especialidade, tanto como profissão como especialidade mesmo, né, as cirurgias estéticas da face. Eu quero agradecer à faculdade, ao professor Rodolfo, que talvez indicou o meu nome, né, ao podcast Papo Dentista. E siga aí no YouTube, no YouTube, no Instagram. Assim, como é Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreva, curta, compartilha. Né? É isso aí. Então, a gente queria agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando e assistindo esse vídeo, esse podcast aqui. Foi um papo super enriquecedor e super importante, tanto para mim quanto principalmente para Amanda, né, e para quem gosta dessa área de cirurgia. Com certeza eu saí daqui com muitas coisas que eu não fazia ideia que existiam, mas que e olha são que a gente incríveis. Pesquisou muito, mas a gente estudou bastante. Sempre... Mas enfim, eu queria agradecer a presença de todos. Deixem seu like, como o doutor disse, né? Se inscrevam no canal e ainda vão sair muitos outros episódios. E muito obrigado pela atenção. Sigam a gente nas nossas redes sociais também, @Papo de Dentista. E acompanhem lá, a gente vai soltar mais caixinha de perguntas dos próximos temas. Vocês também podem participar junto com a gente. E também, mais uma vez, agradecer a Labo Dental. É isso aí, Pedrão. Obrigada. Obrigado. Tchau. Muito obrigado, gente. Abraço.